Ontem a gente estava sentado com o Senhor à mesa, depois nós fomos com ele ao horto e vigiamos enquanto ele entrava em agonia e suava sangue por nós. Pedro tinha acabado de dizer que ia com Jesus aonde ele fosse, que o seguiria em qualquer lugar, e cai num momento tão simples: rezar, não vigia com o Mestre. Quando o coração de Jesus estava tão triste e com medo, quando empapava a terra com seu suor e com seu sangue, os seus melhores amigos não foram capazes de ficar com ele. Tu e eu também não fomos várias vezes. A gente preferiu uns minutos a mais de sono, de celular, de conversa jogada fora, a rezar, ir à missa, falar com Deus. A gente passou perto da igreja, mas não entrou para ficar uns minutinhos com Jesus no sacrário. Não fomos à missa no dia de semana. O Senhor está triste no Horto das Oliveiras. Ele ajoelha, chora por ti, chora por mim. Os nossos pecados esmagam Jesus. Então, um amigo se aproxima. Será que finalmente alguns dos seus amigos veio consolar ele? É um dos 12, é um dos que Jesus chamou, formou, cuidou, amou. Deu a ele o melhor lugar, as honras da ceia. Mas ele vem acompanhado de guardas, tochas, espadas, capacetes. E o apóstolo se torna traidor. Beijo ao Senhor, o beijo da traição. Não sejamos tão rápidos em condenar Judas, porque a gente também já traiu o nosso bom Jesus. Um show de horrores, de mentira, covardia, sucede então a prisão de Jesus. Caifás e o Sinédrio mentem, montam um julgamento falso, batem no rosto do Senhor. Herodes tinha poder de libertar Jesus, Pilatos tinha poder de libertar Jesus. Tinham poder, mas eram covardes e não quiseram encarar as consequências de ir contra a maré, de fazer o certo mesmo quando todo mundo está fazendo errado, e ainda que isso incorra em consequências negativas para si mesmo. Tu e eu também já caímos assim, não é verdade? No meio disso tudo, ainda mais uma dor aflige o coração de Jesus. Pedro, seu grande amigo Pedro, a chave, a pedra, que tem a chave, a rocha, trai o Senhor 3 vezes. Doeu será mais a coroa de espinhos na cabeça de Jesus ou a coroa de espinhos no coração de Jesus? Todos ouvem os golpes dos chicotes rasgando a carne de Jesus, e não eram só chicotes comuns, tinham também pregos nas pontas ou esferas nas pontas. Cai o sangue, cai a carne de Jesus, o Senhor, o Deus vivo. É o cúmulo da crueldade humana. E Jesus cai flagelado, vai cair mais 3 vezes até chegar ao Calvário. Olhamos para essa cena e a gente não tem coragem de dizer nada. Olhamos para Jesus, era para ser as nossas costas levando essa chicotada. Era para ser na nossa cabeça essa coroa de espinhos. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo e precisava que fosse por um homem que fosse o pecado curado. Mas um homem sem pecado, e esse homem, só o homem Deus, podia redimir tudo isso. E ele o fez, por mim e por ti. No caminho do Calvário, o Senhor vê a sua mãe. Com certeza Nossa Senhora trocaria de lugar com seu filho. Ela não podia defender o filho dos ataques, ela não podia cobrir a nudez do filho, não podia saciar a sua sede, não podia limpar o sangue do seu corpo, não podia beijar o rosto que beijou tantas vezes. Ela escutava todos os insultos e permanecia quieta. Cumpriu plenamente com aquilo que tinha concordado. Aceitava a vontade do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Não podia fazer nada, mas com certeza foi o olhar mais capaz de consolar o Senhor. Teria consolado também o olhar de Pedro, de Tiago, de João. E deve ter sido, e não é exagero imaginar que até na eternidade, mãe e filho nunca mais esqueceram aquele encontro. E deve ter sido ela que intercedeu pedindo ao Pai que enviasse alguém para ajudar Jesus, para carregar a cruz. Cirineu e Verônica, 2 desconhecidos, que ajudaram porque Pedro, Tiago, Tomé tinham ido embora. Os outros apóstolos tinham fugido e João cuidava da mãe. E a mãe sempre pensa em tudo. Ela pediu um homem para fazer o trabalho de um homem e uma mulher para fazer o trabalho delicado e atencioso da mulher. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não quis te ajudar a cuidar de alguém, que eu me escondi, que eu não ajudei a tua igreja. Com muita dificuldade, muita dor, ele consegue chegar já exausto no cume daquela colina chamada lugar da caveira. Estendem Jesus no chão, começa a pregá-lo no madeiro da cruz. Primeiros pregos nas mãos, a pele, os nervos, a carne são arrebentados. Se as mãos de Adão se estendem para alcançar o pecado, as mãos de Jesus estendem para alcançar o perdão. E é assim que nós encontramos Jesus, toda vez que quisermos pedir perdão e nos arrependemos do nosso pecado.
de braço aberto. A cruz era instrumento de vergonha e Jesus transformou ela em árvore da vida, em escada para o céu. Porque Deus tem esse poder de transformar a dor em salvação, o pecador em santo. O Senhor transformou aquele símbolo terrível em sinal e lembrança do amor. E seria bom se a gente não se acostumasse tanto assim com a cruz, mas que de vez em quando a gente olhasse para a cruz e lembrasse, foi por mim, foi no meu lugar, ela era minha. É pregado na cruz, o trono, o altar da cruz, a árvore fiel e nobre. Jesus podia ter mudado tudo a qualquer momento, mesmo enquanto o ferro rasgava a sua carne. Mas ele não fez, porque ele lembrava de mim e lembrava de ti, e ele sabia que a gente ia precisar disso. Na transfiguração, a gente tem Jesus com o seu rosto divino, e agora na cruz, Jesus carrega a nossa aparência quando nós pecamos, desfigurados da imagem e semelhança de Deus. E lá de cima viu que a cruz seria adorada e amada, que os mártires iam receber um suplício semelhante ao seu, viu o amor dos inimigos, as lágrimas dos que choram, dos que sofrem, viu os cristãos triunfando sobre o mal, viu os grandes milagres que iam tomar conta do mundo, os homens e as mulheres, inclusive jovens de 15 anos, 16, iam fazer da sua vida tão parecida com a dele, que iam ser santos. Viu que nós iríamos beijar muitas vezes o crucifixo, pedindo a ajuda dele. Nos viu começar e recomeçar, cair e levantar, confessar os pecados e caminhar. Viu e amou. Enquanto Jesus não morresse na cruz, pagando pelos pecados nossos, nenhuma alma podia entrar no céu, ninguém podia ver a Deus face a face, ninguém. E vendo que tudo estava consumado, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. Morre por amor, o próprio autor do amor. Vai descer à mansão dos mortos, resgatar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vai abrir o céu de novo para nós. Senhor, Tu nos deu tudo e nós Te tiramos até a vida. Perdão, Senhor, perdão mais uma vez. Nunca vamos conseguir Te recompensar por tudo que Tu fez por nós. Mas hoje a gente quer prometer que a gente vai se esforçar para Te amar o máximo possível. Em primeiro lugar, devolver com amor o Teu amor por nós. Depois que Jesus foi sepultado, Nossa Senhora voltou para casa, acompanhada de João, e deve ter chorado, chegado em casa, o coração partido. Mas ela confiava em Deus e ela acreditava em Jesus, que tinha dito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Talvez só ela tenha acreditado. Estejamos com a nossa mãe, a Virgem Maria. O mundo fica envolto em sombras, porque Jesus, a luz do mundo, morre. Mas não há treva total, porque a Virgem Maria acredita, e a sua lâmpada nunca se apaga. E com ela o nosso coração também vai ficar protegido.